Só aqui na nossa apresentação, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história aqui da Grécia e é algo que está presente aí no dia a dia da gente. Então a gente vai ter muitas coisas que a gente ouve falar sobre a Grécia e às vezes a gente nem sabe que esse assunto é sobre a Grécia Antiga. Por exemplo, aqui no cinema, a gente vê aqui no cinema muitas representações de filmes, de séries que são relativos à Grécia Antiga. Muitas vezes a gente nem sabe, coisas que se passam no tempo presente, mas são referentes ali à Grécia Antiga. Algumas expressões também nós usamos na nossa língua portuguesa, como o calcanhar de Aquiles, que é um ponto fraco, né? Que todos nós temos, um ponto fraco. Esse ponto fraco é representado aqui por uma história grega, a história lá da Guerra de Troia, onde Aquiles, que era um herói invencível, tinha um único ponto fraco, que era o seu calcanhar. Assim como Aquiles, todos nós temos um calcanhar de Aquiles, isso é, um ponto fraco. Outra expressão que é muito comum é presente de grego. Talvez vocês não tenham ouvido falar, é uma expressão mais antiga um pouco, mas essa expressão fala aí sobre um presente que você ganha e que vai te trazer muitos problemas, né? Então é aquele cachorrinho que você ganhou de presente, esse cachorrinho vai se tornar um cachorro enorme e vai ser um problemaço para você. Então o presente de grego também tem a ver aqui com a nossa famosa Guerra de Troia, então que acontece lá na Grécia Antiga. As Olimpíadas, todos nós já ouvimos falar um pouco sobre as Olimpíadas, já assistimos, mesmo que você não goste muito de esporte, é algo que é presente. Então, as Olimpíadas também vai estar referenciado ali na Grécia Antiga. O teatro, outra representação muito comum. Se você nunca foi num teatro, talvez você já viu um cinema, né? O cinema é uma representação que vai vir do teatro. A maneira como nós contamos histórias vai ser uma maneira inventada ali pelos gregos. Então, os gregos vão com essa maneira de contar a história, é uma maneira aí inventada pelos gregos, né? Outra forma são nos games, até mesmo nos games aí a gente tem representação aí de heróis, deuses gregos, né? Quem nunca jogou esse joguinho aí, God of War, que são os deuses da guerra, vai aparecer vários nomes de deuses e heróis que são gregos. Também aí no nome dos planetas. Então a gente tem aí todos os planetas do Sistema Solar, com exceção da Terra, tem nome de deuses, que é o nome latino, porém são deuses gregos. Por exemplo, Mercúrio. Mercúrio é o deus grego Hermes. O nome dele romano é Mercúrio. Então Vênus é a deusa Afrodite, Marte é o deus Ares. Então todos esses são deuses. Netuno vai ser o deus Poseidon. Então todos eles são deuses que surgem ali na Grécia Antiga. E a gente se pergunta, então, afinal de contas, por que isso é tão presente na nossa vida? Por que essas histórias, essa maneira dos gregos é tão presente aí nas nossas vidas? A gente tem que pensar que existe um manual, né? Tudo que existe no mundo tem um manual. Por exemplo, o celular que você compra, esse celular vem com um manual para que você possa entender como ele funciona, né? Então, mas o que isso tem a ver com os gregos, né? Bom, cada povo no mundo vai escrever um manual de como o mundo funciona. Por exemplo, os egípcios vão escrever um manual de como é que funciona a vida. Aqui a gente tem uma página aí do Livro dos Mortos que conta o que acontece com você quando você morre. Você vai ter que passar por uma série de lugares místicos onde você vai ter a sua vida sendo analisada para ver se você merece ou não entrar no mundo dos mortos. Os chineses também vão ter estruturas pensadas para explicar o mundo. E também os maias, lembram do famoso calendário maia, que ia destruir o mundo lá em 2012? O calendário maia também é uma maneira de explicação do mundo, né? Bom, os gregos também tinham o seu modo de entender o mundo, tá? Qual é esse modo? Através do pensamento crítico, através do entendimento sobre o que é ser humano, e tudo isso vai ser a base da nossa ciência moderna. Então, essa maneira como os gregos viam o mundo vai ser a base de tudo aquilo que nós entendemos como filosofia, sociologia, história, geografia, ciências, matemática. Essa é a base de tudo. E esse manual que os gregos inventaram é a filosofia. Então, aqui está a filosofia escrita em grego e em português, é a filosofia
que é a base do nosso manual de entender o mundo, né? Então a gente vai entender o mundo a partir desse manual. Então os gregos, tudo essa invenção que os gregos vão fazer, vai ser a nossa base cultural que nós temos até hoje, né? A Grécia é o berço de uma grandiosa civilização, admirada e copiada pelas pessoas que viveram naquela época até os tempos de hoje, né? Bom, vamos ver mais aqui à frente que essa região que a gente chama de Grécia hoje, na verdade, não existia como país. Na verdade, na antiguidade, nunca existiu um país chamado Grécia. Existiam, sim, um conjunto de pequenas cidades, chamadas cidades-estados, que eram separadas por várias regiões, né? A Grécia não era um país, mas um conjunto de cidades que compartilhavam o mesmo idioma, a mesma religião, costumes em comum. Havia, portanto, uma nação. Então, a gente tem essa noção de que havia uma nação sem um país. Essa nação se espalhava por diversas regiões montanhosas, cheias de cortes aí de ilhas, e elas se espalhavam por essa região. Era um território muito pobre, né? Então, esse território era muito pobre, ruim para a agricultura. Isso fez com que os gregos tivessem a preocupação de buscar uma outra fonte de renda. Se não era agricultura, essa outra fonte de renda seria o comércio, né? A expansão comercial que vai acontecer com os gregos, tá? Bom, onde tudo isso acontece? Numa ilha chamada Creta. A ilha de Creta, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, diversos povos vão ocupar essa região e vão começar a formar essa região. Então, o primeiro polo cultural vai ser a ilha de Creta. Civilização cretense ou minoica é considerada uma civilização europeia, a primeira civilização europeia ou ocidental. É chamada de minoico devido ao lendário rei chamado Minos. E aí eu destaco essa palavra lendário. Lendário é uma coisa que você não tem uma comprovação que realmente existiu. É uma lenda, mas uma lenda que é estudada aí dentro da história, né? Somente por volta de... Então, aqui é a localização da ilha de Creta, tá? No sul da Europa. Somente por volta de 1900, um arqueólogo inglês chamado Arthur John Evans identificou essa civilização. No centro dessa grande civilização existia um palácio, o Palácio de Knossos. Era a principal construção e o centro da vida econômica e política de Creta. Ao contrário das demais civilizações da época, não havia muralhas em torno desse palácio. Está vendo? Não havia muralhas em torno. Então, acredita-se que era uma civilização mais pacífica. Não havia, lógico, naquele período havia sim guerras, mas essa civilização não foi fundada em torno da guerra. John Evans vai reconstruir alguns desses templos, algumas partes desse templo, vai tentando restaurar tudo aquilo que foi perdido pelo passar do tempo, tá? Houve até uma certa crítica com ele, que alguns arqueólogos falaram que ele não deveria ter reconstruído, já que ele poderia ter adulterado algumas coisas, principalmente as cores, já que a tinta não existia mais, talvez não seriam essas cores mesmos, mas foi um excelente trabalho, uma coisa impressionante. Ainda se sabe muito pouco sobre esse povo, os minoicos. A maior parte do que se conhece são a partir de dados iconográficos, isso é, de pinturas e esculturas encontradas nas escavações arqueológicas. Essa pintura que a gente apresenta aqui é uma pintura que representa uma tourada. Era uma coisa muito presente nessa ilha, em esculturas e também em pinturas. A gente sabe que as touradas eram muito importantes nessa ilha. Tá? Aqui a gente tem uma escultura e uma representação de como seria isso. As pessoas estavam saltos mortais por cima do touro. Podiam ser até mulheres que faziam esse trabalho. Então era uma coisa muito arriscada e muito presente. A gente sabe, como se encontrou muitas pinturas e esculturas, acredita-se que era muito importante isso. Até hoje, em países como Espanha, França, Portugal, esse tipo de tourada ainda existe. Então, é uma coisa que vai ser uma herança que vai vir desses minoicos. Tá? Olha, os antropólogos e historiadores ainda discutem a respeito do status da mulher dentro dessa civilização. Muitos creem que a religião tinha como base principal o culto a uma deusa chamada deusa mãe, ou deusa das serpentes, né? Isso demonstra uma preponderância, isso é, uma prioridade ali das mulheres nessa questão da religião. Ainda não se sabe se as mulheres tinham esse papel também na política, mas a gente acredita que a mulher tinha um papel
muito importante aí dentro da cultura minoica, nessa questão da sua posição social, né? Eu tenho aqui até uma escultura com uma representação dessa deusa, né? Então ela era muito presente, foi encontrada em várias estruturas ali, então acredita-se que essa deusa representa aí uma sociedade matriarcal, uma sociedade onde o papel da mulher é mais importante aí na formação da família do que o papel do homem, mas ainda não se tem certeza. Também foi nessa ilha que vai surgir a lenda do Minotauro. Talvez vocês já ouviram falar, com certeza alguém já ouviu falar. O Minotauro era um monstro com corpo humano e cabeça animal, cabeça de um touro. Tá? Vivia num labirinto em Creta e devorava pessoas. O Minotauro seria filho desse rei chamado Minos, que nasceu assim devido ao rei ter tentado enganar o deus dos mares, Poseidon. Como punição, fez com que um de seus filhos nascesse dessa maneira, né? Existem várias versões da lenda. Tá? Na verdade, a base desse mito é o fato que o rei obrigava pessoas das vilas em torno terem que ceder os seus filhos para ir para o exército de Minos. O que acontecia é que muitos desses jovens nunca voltavam para casa, porque morriam em batalha. Então a população acreditava que havia um monstro nesse labirinto, que seria um minotauro, mas na verdade esse monstro é o próprio rei Minos, que pegava os filhos dessas pessoas das vilas e nunca mais devolvia. Isso é, eles eram, entre aspas, devoradas aí pelo rei Minos, né? Uma outra característica é que um labirinto existia de verdade, era o próprio palácio. Aqui a gente tem uma planta aí do palácio do rei Minos, o Palácio de Knossos. Tá vendo? Parece realmente um labirinto, então as pessoas ficavam impressionadas ali com essa posição. Uma outra característica que você tem ali, uma outra representação desse palácio é o labris. Labris é esse machado de duas lâminas. Esse machado, labris, vai dar nome ao labirinto. Por isso que o Minotauro muitas vezes é representado nos jogos ou mesmo nos filmes, nos gamers, como segurando como arma esse machado aí de dois lados, né? Duas faces. Bom, por volta de 1400 a.C., a ilha de Creta entrou em decadência. Há dúvidas do que ocorreu, mas alguns acreditam que houve um tsunami que destruiu aí a ilha de Creta, e isso vai talvez dar até origem à lenda de Atlântida, aquela ilha poderosa que vai ser soterrada e vai ser inundada aí por um maremoto. E com essa decadência de Creta, o poder passa agora para Micenas, que é uma cidade que ficava ali no Peloponeso. A civilização micênica, que vai se desenvolver na cidade de Micenas, ela vai continuar ainda aí com a cultura de Creta. Então, a cultura de Creta vai ter uma continuidade entre os micênicos, que vão absorver essa cultura cretense. Então, o mesmo modo de vida vai continuar sendo visto em Micenas. Diferentemente de Creta, Micenas era uma cidade fortificada. Então, havia ali uma segurança maior ali. Então, já demonstra que esse povo era voltado mais para a guerra. Essa aqui é a entrada dos leões, a entrada principal aqui da cidade de Micenas. Tá? Então, é uma cidade que era mais voltada para a guerra. Bom, é durante esse período que teria acontecido a lendária, e quando a gente volta a falar lendária, é porque tem muitos elementos míticos, isso é coisas que não aconteceram, foram inventadas. A lendária é Guerra de Troia. Guerra de Troia vai acontecer no governo de Agamenon, que seria o rei de Micenas, onde ele vai ajudar com a ajuda do seu irmão, que seria o rei da cidade de Atenas, não, da cidade de Esparta, agora lembrei da cidade de Esparta. Ele teria ajudado aí ao Agamenon a resgatar a sua mulher, que seria Helena, que foi raptada por um troiano. Então a guerra acontece aí por causa de um rapto de uma mulher, Helena de Troia. Aqui a gente tem a cena em que Aquiles mata Heitor e carrega o seu corpo. Quem viu o filme Troia vai lembrar dessa cena, como uma cena muito impactante, né? A civilização micênica também vai ser marcada então a civilização micênica vai ser marcada por essa história aí da guerra de Troia, né? E essa guerra, que vai demorar 10 anos, só vai ser vencida pela astúcia de um herói chamado Ulisses. Ulisses vai ter uma grande ideia de dar como presente para os troianos
um cavalo de madeira. Eles falam que estão desistindo da guerra e dão os troianos um cavalo de madeira, já que eles não conseguiam entrar nas muralhas, ultrapassar as muralhas troianas, dão um cavalo de madeira e os troianos acham que venceram a guerra, comemoram e à noite sai de dentro ali do cavalo de Troia, vai sair os soldados. É um verdadeiro presente de grego, isso é um presente que não vai ser nada agradável aí para os troianos, né? Isso que eles vencem a guerra. Teria acontecido nesse período, então, essas histórias que vão ser narradas por Homero. Homero é um autor que a gente não tem certeza se ele realmente existiu. Homero é um autor que alguns historiadores falam que ele nunca existiu, mas seria várias pessoas que fizeram essas lendas e receberam esse nome genérico de Homero. Ele vai escrever 2 livros muito importantes, Ilíada e Odisseia. Ilíada conta a história dos 10 anos da Guerra de Troia, e Odisseia, o retorno do herói Ulisses para sua casa, que vai levar 10 anos também para retornar para sua casa. E esses 2 livros vão ser a base como se fosse um livro sagrado. Não seria aí a Bíblia deles, mas tem esse perfil de ser um livro que vai ter a compilação, isso é, juntar todo o conhecimento ali dos gregos a respeito da sua cultura. Tá? Bom, a Guerra de Troia realmente aconteceu. Ela foi descoberta no século XIX, as ruínas de Troia, onde a gente vê aqui no mapa a sua localização, mas ela não aconteceu por causa de um rapto de uma mulher, mas pela localização de Troia. Troia está localizado justamente entre os mares Negro e o mar Egeu. Quem domina essa região vai dominar aí a passagem de mercadorias. Então, realmente houve uma luta, mas por esse motivo, não por causa de um rapto. Por isso que a gente fala que ali é a parte da lenda, é a parte da mitologia e tem a parte histórica que realmente aconteceu. Bom, pessoal, então esse é só o começo da história aqui dos gregos. Então, esse é só o início. Então, eu falei um pouquinho aqui sobre esse período. E a gente vai ver nesse quadro que a gente tem só a primeira parte, o período pré-homérico. Depois a gente tem um outro desenvolvimento, que é o período homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, esse é só a introdução do que acontece com a formação da Grécia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.